Olá, eu sou Marcelo Viteriti, esse é o meu canal Toque de Batera. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Toque de Batera. E a ideia inicial aqui desse vídeo era falar sobre um assunto meio recorrente no mundo do jiu-jitsu, que é a tal maldição da faixa azul, que nem todo mundo acredita, mas existe essa lenda de que na faixa azul é onde tem o maior número de desistência, onde muitos praticantes acabam deixando a arte marcial, o jiu-jitsu, na faixa azul, que ainda é um começo da jornada, né? É a primeira faixa colorida, a primeira faixa depois da faixa branca. Então você ainda está no início do processo, né? E conforme eu fui organizando as ideias aqui para gravar o vídeo, obviamente você chega à conclusão que é uma questão de resiliência, no fundo, né? Que serve para todas as áreas da vida. Então, eu resolvi contar um pouco da minha jornada de quem está na faixa azul nesse momento, né? E de fato, compartilhar que existe uma certa dificuldade adicional nessa faixa e que a gente enfrenta dificuldades similares em todas as frentes da nossa vida. Então, obviamente que a minha opinião aqui em relação a jiu-jitsu é pautada na minha jornada de um cara que começou aos 52 anos, bastante sedentário e com um certo sobrepeso. Desgraça de gordo! Então, obviamente, o início para mim foi muito difícil na faixa branca, mas nos 3 primeiros meses. Então, o desafio da branca, para mim, no caso, pelo menos, foram os 3 primeiros meses que, poxa, passar pelo aquecimento era difícil, eu não tinha alongamento, aliás, não tenho alongamento ideal ainda, né? Estou em evolução. Então, realmente é muito difícil todo dia voltar para casa dolorido e voltar no dia seguinte dolorido e fazer as aulas, né? As pessoas falavam, olha, você que está começando na cidade, é melhor fazer 2, 3 vezes por semana. Obviamente que eu ia todo dia, porque eu fiquei obcecado pelo negócio, então, obviamente, é bastante difícil esse início, para mim, pelo menos, né? E depois que passou esses 3 meses, eu entrei numa curva de aprendizado fantástica, porque tudo que o professor te ensina é novidade, então tudo se aprende, né? Até de se posicionar, uma passagem de guarda que seja, uma finalização, uma movimentação, tudo é novidade. Então, você entra na fase que eu chamo do chato do jiu-jitsu, né? Você vira aquele cara que quer convencer todo mundo a entrar, a fazer jiu-jitsu, que é muito legal, porque é lenda que é difícil, é super fácil, você vai aprender, o negócio é super legal e tal. Então você acaba virando esse chato que quer levar a palavra do jiu-jitsu para o mundo, né? E qual não foi a minha surpresa que depois de ter graduado para faixa azul, eu senti que a curva de aprendizado começou a mudar, porque no começo a inflexão da curva, né, é maravilhosa, é para o alto e avante. E depois você começa a ter uma sensação, pelo menos eu tive essa sensação de que, poxa, eu já não estou aprendendo na mesma velocidade. Em alguns momentos dá a sensação que você está até evoluindo. Você fala, poxa, eu tinha a sensação que eu conseguia treinar melhor, né, lutar melhor, enfim. E, obviamente, isso é explicado por essa evolução da curva do aprendizado, né? E também os seus colegas de treino estão treinando, então eles também estão evoluindo. E uma coisa que acaba acontecendo é que os seus colegas de treino, principalmente os mais graduados, eles vão lutando com você de acordo com a sua capacidade física e técnica. Então, dificilmente um cara mais graduado, muito mais forte, muito mais habilidoso, dificilmente ele vai com tudo para um cara que está no começo da jornada como eu, né? Então, o cara que tem mais técnica, ele vai adaptando o jogo de acordo com o que você apresenta. E como você evoluiu, ele também começa a oferecer um nível de resistência um pouco maior. Aí você fala, poxa, caramba, eu achava que era tudo um pouco mais fácil, agora o cara está fazendo coisas que ele não fazia antes para lutar comigo, tá pondo um pouco mais de velocidade, ou mesmo mais técnica e tal. E se te dá aquela sensação que você parece que travou o seu jogo, né? E, obviamente, isso também aconteceu comigo na música, né? Você começa a estudar uma coisa, depois de um tempo você fala, poxa, tudo que você aprende é novo, aí você parece que não tem mais criatividade, parece que você não consegue fazer nada diferente daquilo que você já vem fazendo, e aquela sensação de que você ficou estagnado. Ao meu ver, existe uma equação da evolução, que ela é formada por duas partes, na minha opinião. Uma
as condições estruturais, vamos chamar assim, né? Então você tem que ter, no caso do jiu-jitsu, você tem que ter um bom professor, uma academia que você se sinta à vontade, colegas de treino legais, com que seja divertido você treinar, que tenha uma resenha legal. Então, isso tudo faz parte do que eu chamo de condição estrutural. No caso, se você quer tocar bateria, por exemplo, também tem um bom professor, um bom método alinhado com o seu objetivo que você quer naquele momento, um metrônomo, um par de baqueta, pelo menos um pad de borracha, um lugar que você tenha condição de estudar minimamente em paz e um tempo que você reserve, que seja 15 minutos por dia, para você poder se dedicar. Então, são questões estruturais que eu chamo. E aí tem a questão da disciplina, que é o outro lado da equação, que é você ir, vai treinar, de preferência todos os dias, se você puder, se você conseguir. Mesma coisa de bateria, quer fazer, só tem 15 minutos para estudar, mas então estuda 15 minutos todo dia. E aí, essa questão da prática também é importante, na minha opinião, você praticar e treinar com inteligência, porque o esporte, a arte são assuntos complexos, então dificilmente você vai conseguir fazer tudo e aprender tudo de uma vez. Então, obviamente, né, você tenta se dedicar àquilo que é mais importante para você no momento. No caso do jiu-jitsu, você está focando passagem de guarda, então começa nas passagens mais simples e aos poucos você vai evoluindo. Se você vai tocar bateria e vai tocar, por exemplo, MPB, não sei se é muito inteligente você começar estudando pedal duplo. Não que você não tenha que estudar, mas a recomendação é que você estude primeiro aquilo que você vai usar mais. Então, você colocar uma certa inteligência. Ainda no jiu-jitsu, por exemplo, eu não acho muito inteligente você querer fazer todos os rolas todos os dias com o máximo da sua intensidade, porque a capacidade de você, a probabilidade de você se lesionar é enorme. E aí a brincadeira não fica tão divertida. Então, obviamente, acho que tem treino que você tem que ir com tudo, se preparando para o campeonato, ou então tem aquele seu colega de treino que vai mais forte e é legal ir também. E tem aquele treino mais técnico, né? Que você vai mais sem fazer tanta força, enfim. Eu acho que tudo isso faz parte, né? Inclusive saber o momento que você fala, hoje eu vou descansar, porque meu corpo precisa de uma folga. Então você vai, talvez não faça luta, mas faça aquecimento, faz as técnicas, enfim. Você entende o que é melhor para você naquele momento, né? Então também não adianta você ir, na minha opinião, fazer as coisas na loucura, porque aí acaba tendo aquele ímpeto inicial que, às vezes, por uma questão de pouco tempo, esse ânimo acaba, né? E aí você perde a oportunidade de ter o benefício de viver aí anos fazendo uma coisa muito legal, seja o esporte, seja a arte. Então, essa equação da evolução, ela é muito importante. Eu acredito que se você tiver essas duas condições estruturais e você praticar com uma certa inteligência, naturalmente vai te levar à evolução. E essa sensação de evolução, na minha opinião, ela está ligada intimamente a alguma referência, né? E essa referência pode ser você se comparando a você mesmo, ou você se comparando com uma outra referência, com uma outra pessoa, um outro atleta, um outro artista, ou como a gente chama no mundo corporativo, benchmarking, né? Então, quem é a sua referência naquele assunto? E essas duas fontes de referência, elas são importantes, né? Você se comparando com você mesmo e com aquele modelo que você estabeleceu onde você gostaria de chegar, né? Com essa referência externa, vamos chamar assim, o atleta ou um outro artista. Ambas são importantes, mas ambas podem ser perigosas, dependendo de como você se relaciona com elas. Então, quando você se compara com você mesmo, é bom porque é mais fácil de você ver uma evolução, principalmente quando você está no começo. Então, começo a fazer uma atividade física, não conseguia fazer nenhuma flexão, hoje consegue fazer 20, é claramente uma evolução. Aquele seu colega de treino que você nunca conseguia ganhar, você ganhou uma vez, olha aí, está claramente uma evolução. Você vai participar de um campeonato, sempre perde na primeira luta. Aí, no outro campeonato, você ficou em terceiro lugar, claramente uma evolução. Na música, a mesma coisa. Você não consegue fazer um ritmo, uma virada. A partir de um determinado momento você consegue fazer isso com uma certa fluência. Então tá aí a evolução. Qual que é o risco? É você parar só aí, né? Você ser a única referência.
O risco de você só se usar como referência é que vai não, talvez não te gere uma evolução suficiente, ou talvez você não consiga evoluir em todo o seu potencial. Porque a coisa mais fácil é você praticar um pouco alguma coisa, e aquela coisa que você praticou um pouco, você começa a fazer melhor do que no começo. Então, aqui é um risco, na minha opinião, que você começa a ficar meio refém do que eu chamo de efeito Cazuza, né? Como ele fala na música, mentiras sinceras me interessam. É que você quer ouvir, não, você tá bom pra caramba, você evoluiu, você tá monstro, pô, tá tocando super bem, tá lutando super bem, em relação a quem você era no passado, né? Eu, particularmente, para mim, é igual no filme De Volta para o Futuro, quando falam pro McFly que ele é covarde. Quando alguém chega para mim, tanto quando eu tô tocando ou quando eu tô treinando, fala, não, tá bom. Esse tá bom que as pessoas falam, tá embutido na. Antes você nem fazia isso, tá bom assim. Você não chegou no seu potencial, mas também você quer ser perfeito, né? Então isso me incomoda profundamente, né? E se você começa a acreditar que só isso tá bom, só isso basta, aí você fica convicto de que realmente você evoluiu muito, que você tá bom. Só que esse bom é relativo, né? Tá bom em termos, né? Tá bom em relação ao que você era, mas tá muito distante do que você pode fazer. E aí pode entrar também o efeito Nietzsche, né? O filósofo, que ele tem uma das minhas frases favoritas, né? Que ele diz que o maior inimigo da verdade não é a mentira, é a convicção. Então, de repente, você tá convicto que você tá bom pra caramba, e, na verdade, as outras pessoas que não pensam assim começam a treinar mais e começam a não se sentir satisfeitas. Então, elas começam a evoluir, de repente, elas estão evoluindo mais do que você e você ficou para trás e fica negando, né? Não, eu tô bom, eu tô bom, eu tô bom. E as pessoas ficam, não, tá bom, o que você tá fazendo tá bom para sua idade, para o seu peso, seja lá o que for a desculpa. Pelo tempo que você se dedica, tá bom, né? Então, eu acho que tem um risco de você se acomodar e não evoluir o suficiente se você só usa você mesmo como referência. Por outro lado, quando você tem um outro parâmetro, né, como referência um artista, um atleta de alta performance, claro, isso é bom, né? Na minha opinião, a insatisfação gera evolução, né? Então, eu acho que eu, pelo menos, nunca estou 100% satisfeito, né, com essas coisas que eu amo fazer. Então, estou sempre tentando evoluir. Eu estudo música há quase 40 anos, eu estudo música. Eu ainda frequento aula, estudo praticamente todos os dias, pelo menos 15 minutinhos. Tem sempre um monte de método novo que eu estou indo atrás. Enfim, eu nunca paro de estudar, porque a música é uma arte que não tem fim, né? Não dá para saber tudo, né? Continua evoluindo e o esporte é a mesma coisa. Então, por outro lado, também se você só tem como referência o seu professor, né, seja de música ou seja o professor de jiu-jitsu, ou os músicos melhores que tocam com você ou que você vê tocando, e você só se pega nisso, talvez você vai gerar uma certa insatisfação, você fala, pô, esse negócio não é para mim, eu nunca vou conseguir chegar lá, porque esses caras provavelmente estão há muito mais tempo que você, tem muito mais horas de dedicação. Então, na minha opinião, obviamente, né, é uma coisa, parece simples quando você fala, mas muita gente se perde nesse negócio, né? Ou fica só focado em si mesmo, ou então fala, pô, eu nunca vou fazer jiu-jitsu, eu nunca vou ser um Gracie, eu nunca vou ser um Mika Galvão, eu nunca vou conseguir bater no meu professor, eu nunca vou conseguir tocar igual o baterista do Rush. Mas isso não impede de você, obviamente, ter uma jornada super legal naquilo que você está fazendo, né? Então, acho que o segredo está em como você consegue colocar essas duas referências e administrar isso da melhor forma possível. Eu tenho uma tendência a ficar mais do lado de buscar o cara que é a minha referência ideal, né? Mas eu acho importante, por isso que eu acho que o jiu-jitsu tem uma coisa muito legal, as artes marciais têm, que são as graduações. Que essas graduações elas são justamente um marco para falar, olha, olhando para trás, você teve uma evolução. Então, toma aqui um grau para sua faixa, ou uma faixa nova, né?
Ou então, às vezes, o professor fala, olha, você infelizmente não está treinando o suficiente, vem para cá, só recebe um abraço e não vai graduar nesse momento, né? Isso é importante, né? Porque na graduação do Gil é muito legal, porque em tudo que eu vejo, não só na minha academia, mas olhando as outras graduações na internet e tudo mais, o professor sempre faz o comentário, né? Ele fala, olha, você está fazendo legal isso, que você precisa melhorar isso. E toma aqui um reconhecimento. Então, esse é um momento muito importante, porque você fala, olha, tudo bem, você evoluiu nisso aqui, você já está conseguindo fazer um monte de coisa, agora você tem que focar em tal coisa para ganhar um campeonato. Né? O professor de bateria, na música não costuma ter muito esse ritual, né? Mas algumas escolas, elas fazem as famosas audições de final de ano. Então, você passa lá, você é um aluno iniciante, por exemplo, então você passou o ano inteiro tentando trocar uma ou duas músicas. Aí você se reúne com músicos do seu mesmo nível e vai lá, faz uma apresentação em algum lugar na escola, ou em algum barzinho que a escola fecha. E aí você tem aquela sensação, falar, opa, então realmente é importante para você ter essa sensação de evolução, na minha opinião, esses momentos de avaliação e de, vamos dizer assim, de uma certa premiação, um certo reconhecimento, mesmo que seja simbólico, né? Então, eu acho que isso te coloca naquele momento de reflexão, né? Então, no fundo, né, espremendo tudo que eu estou falando aqui, no final das contas é resiliência, né? E aparentemente essa é uma virtude bastante necessária, né, nos dias de hoje, onde as pessoas querem as coisas tudo muito rápido, né? A gente está no ritmo do TikTok, né? Então as pessoas querem fazer carreira muito rápido, as pessoas querem aprender as coisas imediatamente. E coisas muito legais, né? Coisas grandiosas, não tem jeito, né? Requer uma quantidade de esforço acima da média. Então, é clichê, mas é verdade, né? Para você ser acima da média, você tem que ter um empenho, dedicação acima da média. E essa jornada, né, da evolução, essa tal curva de aprendizado, muitas vezes nos deixa refém e nos coloca numa situação de estagnação, porque você passa por um começo, independente do que você quer fazer, né? Você passa por um início de processo que requer dedicação, dificuldade e tal, tem aquele sofrimento, até que você chega num certo platô e a tendência é se acomodar, e talvez seja por isso que muita gente não começa a fazer outras coisas, embora tenha alguma vontade. Por quê? É difícil você, depois de um tempo que você está no platô, onde você se considera um cara que domina aquele assunto, né? Um sábio naquele tema, e você começar do zero, sair daquela posição do cara que ensina para ir para uma posição do cara que vai aprender, para muita gente é mais difícil do que o esforço físico, né? Porque você sai daquela situação, daquele status glamuroso de professor para virar aluno, né? Do nada você entra numa academia de jiu-jitsu, o que você vai ensinar? Nada, né? Você está lá só para aprender. Então, a gente fica um pouco refém, né? A gente brinca muito, né? Fala, pô, quem inventou essa história de sair da zona de conforto? A zona de conforto é maravilhoso, levei tanto para chegar no conforto, querem me tirar do meu conforto e tal. Mas brincadeiras à parte, se você fica preso só naquela sua bolha, evidentemente você vai deixar de experimentar coisas incríveis. E como eu disse, né? A expectativa de vida aumentando, temos condição de viver muito mais tempo com qualidade. Então, vai ser um cara monotemático, né? Vai ser uma pessoa que só sabe fazer uma coisa, só falar de um determinado assunto. Eu acho que a gente deixa de crescer, né? E perde aí, como eu falei, a oportunidade de vivenciar coisas legais, de conhecer gente nova, gente legal, gente diferente. Enfim, resiliência é um negócio que faz parte da evolução, né? É isso aí, pessoal. Esse é meu toque de bateria de hoje. Valeu e até o próximo.